A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da nossa Igreja Presbiteriana de Lages, situada na rua Coronel Fausto Souza, número 353. Nós temos ali aos domingos nossos cultos, às 19 horas, e também temos a nossa escola dominical de estudo bíblico, às 10 horas todos os domingos. Estão todos convidados. Muito bem, então, vamos fazer a nossa oração para que possamos dar início ao nosso programa. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento precioso de estarmos aqui reunidos no teu santo nome para aprofundarmos no entendimento da tua palavra e também para invocar o teu santo nome e súplica a todos aqueles que estão nos assistindo para que o teu Santo Espírito possa tocar a cada coração, levando entendimento, sabedoria, iluminação, saúde, paz, e que teu Espírito Santo, agora, por ocasião desta aproximação do Natal, possa sensibilizar mais os corações, para que verdadeiramente possam compreender e reconhecer que tu és o Senhor das nossas vidas e é tu que dirige e comanda tudo. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, nós somos gratos a Deus por mais um ano que chega ao fim, 2019, e queremos também nos congratular com cada um dos nossos telespectadores, desejar um Feliz Natal, boas festas, que também os seus familiares sejam abençoados por Deus. E nós vamos ler, aqui eu vou convidar o presbítero Fernando Geber a ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 8 até o 20, uma narrativa que Lucas nos traz sobre o anúncio do nascimento de Jesus, Nós no programa passado falamos sobre o Natal, a luz dos homens, e hoje nós vamos falar sobre o Natal, a glória de Deus e a paz dos homens, Então, essa leitura está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos 8 ao 20. Muito bem, vamos lá. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado.
Amém. Então, essa narrativa que o evangelista Lucas nos traz, lembrando que Lucas faz uma pesquisa histórica, né, sobre o nascimento de Jesus, faz essa pesquisa patrocinado por Teófilo, né? Ninguém sabe exatamente quem seria esse Teófilo, mas o interessante dessa narrativa é que ele mistura elementos históricos, como começa o capítulo 2 dizendo: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Então está posicionando historicamente o nascimento de Jesus com essas figuras políticas, figuras de autoridade, figuras onde tem a narrativa registrada na história, e aí ele abarca ou ele coloca junto, né, os testemunhos sobre o nascimento de Jesus, daqueles que viveram naquele momento, e um dos testemunhos que na verdade são testemunhos até que não tem um valor jurídico, né? Como é a figura dos pastores aqui. Os pastores naquela época eram figuras até de uma desconfiança social. Eles não eram pessoas confiáveis. Eles eram pessoas que viviam muito tempo no campo. Eles viajavam longas distâncias para cuidar dos rebanhos, né? Então eram pessoas que não tinham validade nem o depoimento deles de forma jurídica. Mas este acontecimento em especial, no depoimento desses pastores que vão até onde Jesus nasceu, é um depoimento da manifestação da glória de Deus, onde eles estavam à margem, excluídos, estavam longe, e eles vão até essa cidade, Belém, vão até onde Jesus está sendo cuidado ali, e se apresentam para José e Maria, e essa apresentação vem com essa declaração de que eles estavam no campo e eles não tinham nada que fazer ali na cidade. Não era o lugar dos pastores estarem, mas eles foram na cidade porque eles foram avisados que algo especial tinha acontecido. E essa narrativa é a narrativa que nós queremos trazer hoje, colocando um olhar sobre a graça de Deus, sobre a glória de Deus, principalmente no que anunciam os anjos, não é? Então, o texto nos traz a manifestação de um anjo entre pastores que estão ali cuidando dos seus rebanhos no campo, e ele traz uma mensagem. Só que antes dele falar alguma coisa, né, essa aparição do anjo, ela é uma aparição gloriosa, vem, né, manifestando aí um brilho da glória de Deus, um brilho que lhes leva ao temor, eles ficam com medo dessa aparição, né? E o anjo já vem pedindo para eles não terem medo. A primeira coisa é para eles não terem medo para essa manifestação. Então eu coloquei aqui, o Natal é a glória de Deus e a paz dos homens. Primeiro, sinal da atuação de Deus. O Natal é um claro acontecimento da presença de Deus, do plano de Deus sendo cumprido na humanidade. Então, quando ele manifesta ali naquele meio daqueles homens que não tem uma atuação muito agradável na sociedade, né, Deus está mostrando que chegou para todos os homens mesmo, chegou para toda a humanidade, não interessa a classe social. Então, a gente tem até a descrição dos magos quando chegam ali para buscar Jesus, né? Eles interpretam as profecias. Eles vão para onde? Eles vão para a capital, vão para o palácio de Herodes, né? Eles chegam em Jerusalém, vão para o palácio de Herodes, porque se é o nascimento de um rei, o nascimento de um rei tem que ser num palácio. Justamente. Mas não é isso que acontece. Essa apresentação de Deus no meio daqueles pastores também diz respeito a isso, né?
Os magos são levados então até Belém, são encaminhados até Belém, e lá eles acham Jesus. Os pastores, eles se apartem do campo e vão até Jesus. Essa atuação de Deus nesses pastores, essa narrativa, essa história que eles contam, faz sentido para José e Maria, que estão ali cuidando de Jesus, porque logo em seguida também vem já a manifestação de Simeão, de Ana, né? Todos aqueles, os magos, então todos aqueles corroborando com essa mesma perspectiva da atuação de Deus. Então esse sinal da atuação de Deus no nascimento de Jesus, ele é extraordinário, ele não é uma coisa ordinária, não é um nascimento comum. Ali Deus mostra e leva esta mensagem de que nesse primeiro momento Deus se manifestando aos homens, a manifestação de Deus primeiro traz temor aos homens. Eles temem, assim, assusta o lugar que eles estão, não tem recursos para ter essa luz, né? Então essa luz se manifesta ali, eles temem a presença daquele anjo, o anjo diz para eles não temerem, e eles, obviamente, ficam em paz, e o anjo diz, eu tenho boas novas, eu tenho boas notícias para vocês. Então essa boa notícia é o nascimento do Messias, o Cristo. E aqui no texto de Lucas, esse termo, o Cristo, o Messias, né, o Salvador, ele é usado pela primeira vez, né? Então é algo diferente, uma criança diferente. Eu até falei alguma coisa, né, que no programa passado, que a época do Natal é uma época que exatamente tem que trazer essa mensagem de paz, de amor, de fraternidade, e de repente nós, na nossa cultura, nós nos vemos debatendo ou degladiando com coisas com elementos que a gente acha que não trazem essa mensagem de Jesus, né? Por exemplo, o Papai Noel, né? Uhum. Papai Noel é uma figura aí que se tornou um ponto de debate, de embate. Os cristãos, muitas igrejas têm receio de colocar uma árvore de Natal, de achar e colocar a pessoa do Papai, a figura do Papai Noel, que não é uma pessoa, né? É uma cultura, é uma lenda que se criou, pode até ter sido de algo que aconteceu de verdade, Justo. De uma pessoa de verdade, mas a mensagem ali é de valorização da família, né? E aí eu me lembrei do C.S. Lewis, quando ele escreve As Crônicas de Nárnia, né? O C.S. Lewis era um ateu, ele foi evangelizado pelo Tolkien, né? Que escreveu O Senhor dos Anéis. E aí ele escreve As Crônicas de Nárnia, e é interessante que nas Crônicas de Nárnia se passa no período de guerra, né? E as crianças que estão ali, elas têm um refúgio, elas são mandadas para um outro lugar, e naquele lugar a imaginação delas leva essas crianças a uma outra dimensão, né? E interessante que o C.S. Lewis ele coloca os elementos ali nessa narrativa para apresentar Jesus como o dono da vida. O leão Aslan, né? Representa Jesus. Tanto é que na narrativa ele morre, ressuscita, Justo. Ele morre no lugar de alguém. Morre né? no lugar de alguém, exatamente. E o C.S. Lewis inclui Papai Noel na história. Né? Então o Papai Noel aparece na história ali de uma forma até para os nossos dias, para as nossas politicamente correto, num papel bem polêmico, né? Porque ele aparece e dá presente para as crianças. E os presentes para as crianças são armas, as armas que eles vão lutar contra o mal. Né? Então, uma adaga para a menina, a espada para o Pedro, o arco e flecha, né? Mas o papel inserido do Papai Noel ali é para corroborar com a mensagem de esperança para aquele mundo, né? E ele diz, viva Aslan, né? Viva Aslan, e Feliz Natal, né? No mundo imaginário aqui
de C.S. Lewis, isso cabe, traz a mesma mensagem, e às vezes a gente fica criando factoides para desconstruir uma mensagem, ou para dizer, não, a mensagem tem que ser única e exclusivamente essa. A gente tem que aproveitar aquilo que Deus nos dá para levar a mensagem de Deus. Diz que Deus está atuando, seja no mundo imaginário das crianças, seja na nossa realidade. Sinal da atuação de Deus é o nascimento de Jesus. Não é? Quantos vão duvidar de uma narrativa de pastores que não tinham nem credibilidade civil e chegam lá e falam, o anjo do Senhor me apareceu dizendo, nasceu uma criança que vai ser o Salvador do mundo. Não é? José e Maria não duvidaram. Trouxeram aquilo para o coração deles, louvaram a Deus. Né? Louvaram a Deus, glorificaram a Deus com aquela mensagem. Às vezes a gente fica achando factoides e a gente acaba com um clima, a gente quer desconstruir essa visão das nossas crianças, né? Chegou uma época que se proibia até de falar de Papai Noel, dizendo que não era nem tupiniquim, algumas coisas assim, né? A figura do Papai Noel em si é uma figura positiva, né? Uma figura que traz solidariedade, de piedade, ajuda, né? Quem de precisa. ajuda. Então, não estamos enaltecendo a figura do Papai Noel. O problema é quando nós queremos desconstruir, dizer que não presta. Né? Então, só estou usando o exemplo aqui do C.S. Lewis, que ele conseguiu inserir e mesclar isso sem desconstruir. Né? Ele colocou ali essa figura como uma ajuda para esse momento do Natal. Né? E muitas vezes a igreja, por falta de um conteúdo do que falar, né, quer desconstruir imagens, quer arranjar inimigos. Né? E essa época é para nós realmente corroborarmos com a mensagem do Natal. Justamente. Então, primeira questão é o sinal da atuação de Deus. O segundo momento é o sinal do amor de Deus. Né? Ele diz, eu trago boas novas e grande alegria. Né? Então, a profecia em Isaías 9 dizia que o povo estava vivendo em trevas. E viver em trevas é viver de um modo triste. É viver sem alegria. Então, a gente tem a Noruega, né? Na Noruega, lá, são 6 meses, né, sem o sol nascer. Né? E os índices de suicídio são altíssimos exatamente por causa da falta da luz do sol. Né? Então, o sinal do amor de Deus através dessa manifestação que ele chama a luz brilhou para todos os povos. É exatamente essa a questão do amor a que Jesus representa. Ele é o Deus que é amor. Ele traz essa mensagem. E ele traz essa luz para os homens, e João diz, os homens rejeitaram essa luz, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Né? Em vez de nós abrirmos mão das nossas obras, de buscarmos a verdadeira alegria, não essa alegria passageira, essa alegria de entretenimento, uma alegria de fuga, uma alegria de entorpecimento da realidade. Né? Então, a atuação de Deus, quando ela se faz presente na nossa vida, quando ela acontece na nossa vida, ela dissipa essa necessidade de entorpecimento, de você viver atrás de coisas que vão preencher o seu vazio, de drogas, de entretenimento. Não que o entretenimento em si seja maligno, mas às vezes nós vivemos a nossa vida só em função disso. Né? Vivemos a nossa vida só em função disso. E Deus nos dá um presente que alegra a vida, muda a perspectiva, muda a nossa realidade, muda a nossa visão das coisas, de apreciação das coisas criadas, de glorificação a Deus. Então o Natal é a glória de Deus manifestada entre os homens e ela traz essa paz, é o sinal da presença de Deus. Ela traz a paz não só entre os homens, mas a nossa paz interior.
O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, né? Que essa alegria que nos trouxe a paz. Essa alegria nos trouxe a paz. Muitas vezes nós vivemos uma vida atribulada, uma vida sem paixão, porque nós não conseguimos entender que nós vivemos para glorificar a Deus. Alguma contribuição? Relembrando, né, o profeta Isaías, né, lá no capítulo 9, se não me engano, né, justamente como o pastor estava falando, paz, né, que nos traz a paz. Ele é reconhecido como o príncipe da paz, né? Uma das designações. É o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, né? Ele é o Pai da eternidade. Interessante que no cristianismo, aqui estava vendo aqui que teve um cidadão lá no... Como é o nome dele? Eu me esqueci. Um dos maiores mistérios do cristianismo é justamente a encarnação do Verbo, né? Sim. Do Deus infinito, aquele que nem os céus podem conter e que tudo foi criado por ele e ele se revestir de humanidade. Isso é tão incrível quanto a própria ressurreição dele também, Sim. né? Mas é mais incrível ainda é essa vinda do Senhor, né? E como os reis magos, né, esperavam que ele fosse nascer num palácio, mas Deus, na sua infinita, né, sabedoria, ele confunde os sábios e até, né, e aí o rei do universo foi nascer numa manjedoura, não tinha nem local para nascer, né, pastor? Obrigado. Se desenvolveu numa cidade extremamente pobre, os pais eram pobres, né? Ele não tinha onde deitar a cabeça. Quando ele andou no jumento, o jumento não era dele, era emprestado, né? Quando ele fez a Santa Ceia, o lugar era emprestado, não era dele. Tudo, né, é de uma potência de humildade do Senhor, né? Ele se esvazia, como diz a palavra lá em Colossenses, né? Ele se esvaziou, Filipenses, né? Ele se esvaziou, né? Tomou forma de servo, é isso? Colossenses? Isso. Deve ser. Tomou forma de servo, né? E então por isso que seu nome foi exaltado acima de todo nome, porque ele dá um exemplo de humildade tão grande, né, que nos constrange no seu amor infinito, né, pastor? Uhum, com certeza. E essa mensagem é que nos traz a paz, né? Que Deus manifestou o seu poder, apesar de toda a nossa ganância, a nossa pretensão em resumir a vida só em ter. Né? Em ter, mas o ser que foi Jesus, ele nos traz essa mensagem também de que nós podemos ser o quê? Ser sal e luz num mundo que precisa de uma intervenção de Deus, né? Todos nós. Então a nossa mensagem, a mensagem da Igreja Presbiteriana de Lages para todos os nossos queridos telespectadores é essa, de paz, que o Natal é sinal da glória de Deus. Quando ela nos atinge, tudo tem o significado para glorificar a Deus. E nos traz a paz, tanto a nossa paz interna, quanto paz com os homens. Se nós estamos em paz, nós vivemos em paz com os outros, né? Então essa é a nossa mensagem. Queria agradecer a cada um dos nossos queridos irmãos que têm nos sustentado aqui no programa e trazer essa bênção, essa mensagem de Natal que esteja invadindo o seu lar, a sua vida e que os nossos queridos sejam abençoados. Que Deus abençoe. Lembrando também, pastor, do nosso patrocinador, né, da Clínica Vida Nossa, né, que nos financia aqui também nesse programa, né, a Clínica Vida Nossa, que tem lá como os representantes a doutora Vanessa Gerber, que é médica radiologista em ultrassonografia, né, em obstétrico, geral e Doppler, e também Fernando Gerber, que quem vos fala, né, que tem a parte de clínica odontológica. Então, nosso agradecimento e também a todos aqueles telespectadores que nos estão assistindo aqui, levar essa mensagem de esperança e de paz, que Jesus é o príncipe da paz. Então, Deus abençoe, né, pastor? Amém. Deus abençoe. Amém.